Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Fahmy hoje fala sobre a felicidade, as delícias, a doçura, todas as maravilhas do paraíso, tudo que existe no paraíso, como essa nova realidade, inshallah, para todos nós, ela apaga todo o sofrimento, a miséria, as dificuldades, as tragédias, as desgraças e todos os problemas que o ser humano pode enfrentar nesta vida mundana. E ele começa com 3 versículos do Alcorão Sagrado, em que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, diz: e não fora porque os humanos se tornariam uma só comunidade de renegadores da fé, haveríamos feito para quem renega o misericordioso tetos de prata para suas casas e degraus de prata em que subissem, e ainda portas para suas casas e leitos sobre os quais se reclinassem, e ornamento, e tudo isso não é senão gozo da vida terrena, e a derradeira vida junto de teu Senhor será para os piedosos. Isso significa o quê? Allah subhanahu wa ta'ala, Ele está colocando de uma maneira muito direta para todos nós, que se Ele nos agraciasse com mais do que aquilo que nós já temos hoje, que a gente acha que é pouco, então se Allah desse para todos nós, casas de prata, tetos de prata, mansões, casas maravilhosas, degraus de prata, leitos, tudo do bom e do melhor, todos nós, a humanidade toda, seria uma única comunidade, uma única irmandade de renegadores da fé. Todos nós seríamos descrentes, porque essa é a natureza com a qual nós fomos criados. Quando o ser humano, ele se vê bem de vida, tranquilo, tem seu emprego, sua casa, sua família, sua esposa, seu marido, seus negócios, ele se afasta da religião, ele se afasta da fé. Nós, como muçulmanos, entendemos que não basta dizer eu sou muçulmano, mal basta vir à mesquita rezar de sexta-feira, mal basta fazer as 5 orações diariamente. A conduta que se espera de um muçulmano, ela acompanha todas as práticas e rituais que nós temos no Islã. Então imagina se o Allah subhanahu wa ta'ala concedesse isso ao ser humano, casas de prata, o ser humano se perderia totalmente, toda a humanidade renegaria a existência do Criador, ou renegaria a fé, renegaria a religião. Para nós pensarmos também, antes da gente reclamar dos problemas e das dificuldades da vida, lembrar que isso que é de fato bênção do Allah subhanahu wa ta'ala, porque é através desses problemas, dessas dificuldades, que nós de fato lembramos que Ele existe. Quando a gente pede ajuda, Allah me salva, Allah me resgata, Allah me perdoa, Allah me tira dessa dificuldade, me ajuda a pagar a minha dívida, me ajuda a suportar o sofrimento de alguém que faleceu, e por aí vai. E se nós ainda aqui no Brasil, como muçulmanos que vivemos no Brasil, achamos que nós temos problemas nas nossas vidas, então vamos lembrar do que está acontecendo com os nossos irmãos na Palestina. Aquilo sim é sofrimento. Comparado com a vida que eles levam, nós não estamos passando absolutamente nada, mais do que alguns problemas cotidianos. Aquilo é de fato sofrimento. E a maioria de nós ainda hesita em se manifestar ou em reagir. Essa semana alguns ainda se exaltaram um pouco mais, porque não bastasse o massacre, o genocídio, ainda vem a humilhação de 2 militares entrarem dentro de uma mesquita e tirarem sarro da nossa cara, tentando imitar o adhan, provocando os muçulmanos no mundo inteiro. Não é só na Palestina, os muçulmanos no mundo inteiro. E a gente continua calado. E aí o Sheikh então entra em 3 ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. No primeiro hadith, o profeta nos exemplifica dizendo que no dia do juízo final, uma pessoa que teve uma vida, gente, maravilhosa, tudo do bom e do melhor que vocês podem imaginar, uma vida abastada com abundância, com riqueza,
com tudo aquilo que a vida material pode prover, ele teve. Então, para nós, isso é felicidade. Ele chega no dia do juízo final e ele foi uma das pessoas condenadas ao castigo no fogo do inferno. Então, ele é mergulhado, ele é colocado dentro do inferno por um instante só. O Sheikh falou 1 segundo que seja, relâmpago, gente, uma coisa muito rápida. Só para ele sentir o gostinho do inferno, só para ele experimentar o que é o inferno. Então, Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, pergunta para ele: ó filho de Adão, você se lembra como era a sua vida mundana, cheia de abundância, de alegrias, de riqueza, de felicidade material? Você experimentou isso naquela vida? Ele falou: Wallahi, la ya Rabb, juro por Allah, não, meu Senhor, não, eu não vi nada. Ele não lembra de nada, apaga, gente. O sofrimento do inferno, o castigo é tão violento, é tão pesado, que por um instante ínfimo de tempo, que seja 1 segundo, esse homem já renegou tudo, falou: nada, eu não tive nada de bom nessa vida, porque aquela desgraça que ele vai enfrentar no inferno é incomparavelmente pior. E a contrapartida é trazida então uma pessoa que sofreu, gente, mas sofreu nessa vida, sofreu tudo aquilo que vocês podem imaginar de problemas, de provações, de dificuldades. A exemplo dos nossos irmãos que estão sofrendo na Palestina. E essa pessoa vai ser colocada dentro do paraíso, porque ela pertence ao povo do paraíso, por um instante muito rápido, de 1 segundo que seja. E Allah, Deus vai perguntar para ela: ó filho de Adão, você passou naquela vida, na vida terrena, na vida mundana, algum sofrimento, alguma dificuldade? La, Wallahi ya Rabb, não, por Allah, meu Senhor. Ele não vai se lembrar de absolutamente nada. Ele vai dizer: não passei nenhuma angústia, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento. Por quê? Porque as bênçãos, as dádivas, as recompensas do paraíso são algo tão grandioso que faz com que o ser humano esqueça. Ele nem vai se lembrar do que ele passou nessa vida. Ninguém vai se lembrar, gente. Ninguém, não tem como lembrar. O que espera as pessoas, tanto no inferno como no paraíso, vai fazer o ser humano esquecer tudo o que ele passou aqui. Então por que a gente se apega tanto com essa vida? E o Sheikh fala também, ele havia feito um comentário anterior, dizendo que isso também é uma evidência de que não existe vínculo do sucesso material nessa vida com o sucesso na próxima. Não é porque a pessoa teve uma bela vida aqui, repleta de bênçãos materiais, de facilidade, que no dia do juízo final ela está esperando mais recompensa ainda. Ninguém falou isso. Tudo aqui é teste. Por bem ou por mal, vida fácil, vida dura, tudo é teste. Para um é paciência, para o outro é agradecimento. E para os dois é a conduta. Então não existe vínculo, não existe essa matemática, essa lógica, não existe. Se alguém pensa assim, tira da cabeça. E aí o Sheikh fala que o caminho, através de um hadith também do profeta alaihi salam, o caminho para o paraíso, ele é cheio de dificuldades. Por outro lado, o caminho para o inferno, gente, ele é repleto de tentações. Então aquele que quer ir para o paraíso, ele precisa enfrentar a dificuldade. Sheikh, mas significa que eu tenho que ser pobre? Não. Assim como não tem vínculo à riqueza, também não tem vínculo à pobreza. Significa que eu tenho que viver endividado? Não. Significa que eu tenho que ficar quieto diante das injustiças? De jeito nenhum. Mas nós precisamos entender que o caminho à dificuldade é o esforço pela causa. É se apegar ao Islã, se apegar à religião, não só nas práticas espirituais, mas na nossa conduta, na nossa moral, no nosso comportamento com os demais, com os semelhantes. Eu não posso falar: eu faço 5 orações e eu traio minha esposa, eu engano os meus clientes, eu sou corrupto no meu trabalho. De jeito nenhum. Eu sou um mau exemplo dentro da sociedade onde eu vivo, as pessoas não me suportam aonde eu passo. De jeito nenhum.
Então a dificuldade em preservarmos essa conduta moral e nos afastarmos de tudo aquilo que é pecado, isso Allah subhanahu wa ta'ala valoriza. E o caminho das tentações, Sheikh, como é que eu faço para seguir o caminho das tentações? É fácil, só se deixa levar. Siga as suas vontades, siga tudo aquilo que o teu coração, a tua alma fala, vai, experimenta. Ainda mais numa sociedade ocidental como a que a gente vive. Tudo aqui, gente, está aberto, está exposto. É mais do que liberdade, é algo ofertado para nós. Vem cá, vamos dar uma voltinha, vamos passear, vamos para uma festa e vai. E os jovens e as jovens são muito mais acometidos a essas tentações do que os adultos. O espaço aqui no Brasil está aberto, gente. E aquele que se perde, depois quando ele se lembra, e agora? Será que dá tempo de retornar? Ele não percebeu que ele já morreu. A vida passa muito rápido. A vida voa, gente. Se alguém aqui parar para pensar, onde é que eu estava 10 anos atrás? Parece que foi ontem. Hoje a gente vê barriguinha aumentando, pelos do rosto e do cabelo já ficando branquinhos. E aí? Quando é que a gente vai parar e realmente acordar? E a gente entra então no terceiro hadith, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam jurou por Allah quando ele disse Wallahi, para dar uma comparação de quão insignificante é essa vida passageira, em que o Sheikh disse nós ficaremos 50, 60, 70, 80 anos, muitos de nós ficaram muito menos do que isso. Na Palestina a gente vê crianças recém-nascidas indo embora dessa vida, ou seja, também não existe a lógica de que a gente vai viver um período X de anos, muitas vezes nem se completa 1 ano de idade, ou algumas horas. E a insignificância dessa vida, o profeta falou, para que nós tenhamos uma ideia só, uma ideia. Pega o dedo, gente, coloca no mar. Imagina o mar, você está na frente, quem vai para a praia, quem viaja, fim do ano, coloca o dedinho na praia lá, coloca o dedo na água do mar e tira. E olha na ponta do seu dedo, o que sai? Uma gota, talvez 2 de água. E você olha só aquele trecho que está na sua frente e fala, oh meu Deus do céu, subhanallah, como o mar é vasto, e você só está vendo um pedaço da costa de uma praia onde você está. Você não está vendo a imensidão do oceano. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele, disse que essa gotinha ou 2, essa coisica de nada, ela equivale a essa vida mundana, e aquele oceano que a gente mal consegue ver, equivale ao paraíso. E ainda assim, gente, para nós também entendermos tudo aquilo que o profeta nos trouxe de exemplificação, de exemplos, de ideias, é só para a gente ter uma noção. Ter uma noção, não quer dizer que o paraíso é exatamente a comparação entre o oceano e 1 ou 2 gotinhas de água, não. É muito mais do que isso. Mas para o ser humano entender, para entrar nesse nosso cérebro, porque como foi falado na khutbah passada, o paraíso, ele tem coisas que um olho humano nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e a mente humana não é nem capaz de imaginar. E o Sheikh ainda lembrou, quando ele falou, na semana passada, sobre a última pessoa, foi o tema da khutbah dele, a última pessoa a entrar no paraíso, aquele que vai sair, gente, tropeçando do inferno, sendo tocado pelo fogo, cada passo que ele dá, ele cai. E ele acha que só pelo fato dele se ver livre do fogo, ele recebeu a maior bênção, a maior graça, a maior dádiva que Deus podia dar, e que ele foi o único com esse prêmio, até então que ele recebe de prêmio, de fato, de recompensa 2 vezes o equivalente a todo esse planeta, como recompensa para ele no paraíso, o último que entrou, aquele que saiu arrastando do fogo do inferno. E o Sheikh fala então, imaginem aqueles que estão nos níveis mais altos do paraíso. Não tem comparação, gente, essa vida não vale absolutamente nada. Nós não devemos nos apegar a esta vida,
que a gente aprenda com esses exemplos, para que isso nos aqueça o coração, para que a gente seja capaz de aguentar e nos fortalecer cada vez mais na prática da nossa fé, da nossa religiosidade. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e das irmãs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.